Então, pessoas, a gente vai aprender a dar o nome disso aqui, ó. Isso aqui é uma cadeia alifática. A cadeia alifática, ela é uma cadeia aberta. Olha, se você vê esse carbono, tá ligado a esse, e nas pontinhas tem um hidrogênio. Uma cadeia fechada é bem mais fácil de visualizar. Seria um carbono ligado a outro, ligado a outro, e eles se ligam assim, ó. Isso aqui é considerado fechado, porque os carbonos, eles formam um círculo fechado. Isso aqui é uma cadeia alicíclica e é um tema de outra aula. Aqui a gente vai pegar só cadeia aberta. No caso, essa que eu desenhei, ó, 3 carbonos ligados, que não fecham um círculo, e é o mesmo desse aqui, só que desenhado um pouquinho diferente. Então, gente, vamos lá. Essa aqui é uma fórmula estrutural que mostra os carbonos, os hidrogênios, e para nomear isso aqui, a gente precisa de uma tabelinha, que é essa tabelinha aqui. Pessoas, por que existe isso na química? Gente, é porque cada país tem seu idioma. A gente aqui está falando português, lá nos Estados Unidos, o inglês, no Japão, o japonês. E o que acontece? Para um trabalho científico, se cada composto químico tiver um nome diferente, vai ficar complicado demais. Então, tentaram padronizar isso aí. E isso é padronizado por uma instituição, que é a sigla desse conteúdo que vai ser IUPAC. Mas vocês não precisam se preocupar muito com isso. O importante é vocês aprenderem essa tabelinha. Pelo menos comigo, que meus alunos, vocês vão fazer tantos exercícios que na hora da prova vocês vão ter essa tabelinha decorada. Mas vamos passo a passo. Primeiro, a gente precisa saber esses numerozinhos aqui, ó. 1, 2, 3 até o 10. Cada um desses a gente vai contar lá, só que nesse idiomazinho aqui, ó. Olha lá, ó. Esse aqui, essa cadeia aqui, olha lá, ó. Tem um carbono aqui, 2, 3 carbonos, beleza? Lá na nossa tabelinha, 3 carbono é but. Então, nesse composto aqui a gente já pode colocar o nome, ó, but. Fechou? Beleza, but. Tá faltando alguma coisa. Ramificação ainda não. Depois do número de carbono, a gente precisa colocar em saturação. O carbono ele faz 4 ligações, sendo elas simples, duplas e triplas. E ó, tanto que é fácil. Lembra lá do prézinho. A, E, I, O, U. A simples é A dupla é E, a tripla é I. Só que fica an, em, in. No caso aqui, só tem ligações simples. Então, ligação simples é an. Então, esse but, depois do but, a gente coloca an. E todos os hidrocarbonetos, ou seja, todos os compostos de carbono e hidrogênio, tem a terminação O. Esse composto aqui, ele chama butano. Pessoas, bem simplesinho, né? Só que vou ter que complicar mais um pouquinho. Bora aqui visualizar esse aqui. Esse composto aqui, ele já tem uma ligação dupla aqui assim, ó. Olha lá, ó. E por ter essa ligação dupla, a gente vai ter que começar a contar do carbono mais próximo. A ligação dupla, por exemplo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a ordem. Se começar a contar dessa pontinha aqui, a ligação dupla começa no 3. Se começar a contar dessa pontinha, a ligação dupla começa do 1. Por que eu comecei aqui e não pela pontinha de cima? Porque eu vou contar apenas os carbonos, beleza? Mais para frente vai ter o oxigênio aí que vai gerar uma diferençazinha, mas agora é só carbono e hidrogênio. Ignora os hidrogênios, conta os carbonos. Vamos lá, 1, 2. O nome vai ser praticamente assim, ó. Tem 5 carbonos, né? A gente vai colocar, ó, 5. Lá no carbono 2 começa a ligação dupla, né? 5-2-dupla. É isso o nome, só que no idioma deles lá. Vamos lá? O 5, vamos lá na tabelinha. O 5 lá na tabelinha, ó, pente. Até parece um pouquinho com algumas coisas que a gente já viram. Tipo, o Brasil, na data desse vídeo, é pentacampeão, né?
Então, vamos lá, pente. Se não tivesse ligação dupla, seria pentano, finalizando. Mas tem ligação dupla, vai ser dupla em, né? Penteno. Só que esse nome está incompleto. Por quê? Porque se eu pedir para você desenhar o penteno, você não vai saber onde está a ligação dupla. Provavelmente vai colocar no primeiro carbono, porque não está exemplificando, só que aqui está no carbono 2. Então a gente não pode fazer isso. Então vamos fazer assim, ó, apaga, apaga, apaga. Pente, que é o nome do 5, né? O 2, o en e a terminação ó. Então essa molécula aqui, ó, é o pente 2-eno. Aqui em cima eu coloquei esse nome aqui só demonstrativo, ele não existe, viu? Mas eu acho que falar assim facilita. Bora pegar mais uma complicaçãozinha, que é essa aqui, ó. Agora aqui já temos duas complicações. Por quê? Se a gente começar a contar daqui, essa aqui, a ligação dupla, está no carbono mais perto. Só que se a gente começar a contar daqui, essa ligação aqui, ó, que não é ligação dupla, é uma ramificação, como se fosse um ramo no meio da cadeia principal. Isso aqui estaria no carbono mais perto. Então, qual que a gente dá prioridade? A ligação dupla ou a ramificação? Eu deixei anotadinho aqui, ó. A numeração se inicia através da seguinte ordem de prioridade. Primeiro, função orgânica, que não trabalhamos ainda, esquece isso aqui por hora. Depois, insaturação e depois ramificação. Insaturação é a ligação dupla ou tripla. Então, a prioridade é aqui, ó. Então, vamos começar dela. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. E poderia ser assim, ó. 5. De qualquer jeito, a ramificação começaria no carbono 4. Então, como saber se é a cadeia ou a ramificação? Sempre dá prioridade para o máximo de carbonos. Se tivesse uma continuaçãozinha aqui, ó, seria aqui, ó, 5, 6. E não poderia ser essa. Por quê? Porque aqui, ó, se pegar retão aqui, vai até o 6. Mas beleza. Deu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar de acordo com a tabelinha. Met, et, prop, but, pente. Também é um pente, muito semelhante ao que a gente já fez. Só que aqui não começa com pente. Vamos lá na nossa tabelinha ver uma coisinha? Antes do número de carbonos, a gente tem que colocar a ramificação. Coloca o número lá do ligante, mais terminação il. No caso ali, ó, um carbono é met. Igualzinho aqui número de carbono, só que terminação il. Se fosse 2, etil. E olha lá, ó, número de carbonos 2, et. Então é a mesma coisa. Por exemplo, aqui, ó, seria começando aqui antes do pente, lá no carbono 4 tem 1. Terminação il. Tipo o 1000. Só que isso aqui seria português, né? A gente não está fazendo em português, a gente está fazendo a linguagem da IUPAC, na linguagem da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, lá no carbono 4, que é esse aqui, ó, a gente tem um met, que é um carbono. Só que como é uma ramificação, terminação il. 4 metil. 4 metil. E aí a gente não pode pôr o P maiúsculo. Então vamos pegar aqui, ó. E apagar esse aqui, 4 metil pente. Se esse pente fosse um 6, seria ex. Se fosse um 7, seria ept. Quando você começa com H, você tem que colocar assim, ó, 4 metil traço, por exemplo, hexano. Não é nosso caso, mas já fiquem sabendo. Então, ó, 4 metil pente. Lá no carbono 1, ligação dupla. Então, já que é no carbono 1, a gente não precisa colocar 1. Então, só vou colocar um em e terminação ó. Todos aqui, que é só carbono, terminação ó. Então, esse aqui é o 4-metilpenteno.
Ou, se você realmente quiser fazer bem feitinho, 4-metil pente traço, pá, pente traço 1-eno. Fechou? Gente, muito simples. Isso aqui não é uma aula, é uma revisão de uma aula que já foi dada em sala. Então, para quem está vendo uma segunda vez, é simples. E tem um vídeo meu, que se você quiser ver isso aqui pela terceira vez, eu vou deixar ele em algum lugar aqui, ó, para vocês verem. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu.